Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou psicólogo psicodinâmico, o que significa que eu bebo da fonte da psicanálise, tenho estudado para um dia me tornar psicanalista, me autorizar analista, e também estudo pós-graduação em saúde mental e coletiva. Trabalho com uma lógica, com uma visão antimanicomial, que significa uma visão que entende o humano não de forma reduzida, mas de forma ampla. E isso envolve, claro, ideias sobre tratamento, sobre modos de cuidar, que não seja encarcerar, prender, né? E sim pensar a pessoa na sociedade, no mundo, né? E, assim, além da psicanálise, da psicologia, a gente entra aqui nesse universo também com filosofia, com literatura, com arte, né? Porque não dá para pensar a psicologia ou a psicanálise num campo fechado, né? Numa bolha à parte do mundo, né? A gente está no mundo, então a gente lida com o humano, com o sofrimento humano, com o desejo humano. Não dá para restringir tudo na psicologia, né? Sei que tem muitos profissionais aí que usam esse espaço virtual para falar sobre depressão, sobre ansiedade, sempre num viés psiquiátrico, um viés um pouco reduzido. Geralmente é isso que atrai as pessoas e é legítimo que atraia, mas é muito além disso, né? Eu acredito muito nisso na minha prática e na vida, né? Não dá para pensar separado, né? Viver no mundo da psicolândia, né? Por aí. E é por isso que eu venho aqui muitas vezes ler algumas coisas, pensar algumas coisas que eu estou lendo, porque a prática da leitura e do estudo, por vezes, é muito solitária. E às vezes eu estou lendo um livro e ele me pega e eu falo, eu preciso passar isso para as pessoas, para quem interessa. Muita gente não tem o hábito da leitura, muita gente não consegue aprender a partir da leitura, não tem aquele prazer da leitura, não consegue se concentrar. E hoje a gente tem essa possibilidade virtual aqui de expor as ideias, né, de chamar as pessoas para pensar, né? E eu estou lendo esse livro aqui da Viviane Mosé, A Espécie que Sabe, já há algum tempo, né, do Homo Sapiens, a Crise da Razão. Interrompi um pouco a série que eu estava de férias, mas agora eu quero retomar, né? No último vídeo da série, a gente entrou no campo da linguagem, a gente falou do quanto a linguagem é necessária como necessidade de sobrevivência, para fazer acordos, para evitar conflitos, para enfrentar os conflitos, né? Para se localizar no mundo. E também uma dimensão da linguagem que diz de uma necessidade de expor angústias, sentimentos, aquela coisa que está na gente, aquela coisa que a gente sente muitas vezes. É difícil de colocar, mas é necessário colocar. E a linguagem ajuda muito nesse aspecto, né? A gente pode nomear nossa dor de viver, nosso sofrimento, nossas angústias, nossos sonhos, nossos pesadelos. Então aí, a gente foi até aqui, até esse ponto agora, entrando no aspecto da linguagem. Agora, na página 46, a gente vai entrar num outro aspecto super importante da dimensão da existência humana, que é a consciência, né? Vamos lá, então. Ao mesmo tempo que surgia de modo articulado, a linguagem fez nascer a consciência, não no sentido do espelhamento de si, de desdobramento, como vimos no capítulo anterior, mas como um aparelho de linguagem e valores, uma instância de avaliação, um filtro que passou a existir entre o ser humano e o mundo. A consciência, então, aqui a gente vai entendendo como um filtro, uma instância de avaliação que está entre o ser humano e o mundo. Essa relação de nós com o mundo. A gente precisa de uma consciência para delimitar algumas coisas. A consciência e a linguagem. É a rede de comunicação da linguagem que vai, cada vez mais, se estabelecer entre os agrupamentos, que abrirá para os seres humanos o espaço da consciência como uma instância de avaliação. Com o decorrer da vida gregária, o ser humano internaliza o mecanismo da linguagem na forma de consciência e acredita que esse mecanismo é o órgão humano responsável pelas decisões, avaliações, uma instância superior. Pois é, a gente tem aqui, no senso comum em geral, a ideia de que a consciência é essa instância superior. Vocês já devem ter ouvido por aí sobre expandir a consciência, ter consciência das coisas. Há uma aposta aí
de que a consciência ela seja uma salvação para a nossa moral, para a nossa ética, para a nossa vida, né? Como se a consciência fosse realmente essa instância superior que nos rege, né? Só que a gente vai ver aqui que não é bem assim. Não só no âmbito da filosofia, como da psicanálise também. No entanto, a consciência é o lugar de semelhança, de nivelamento, da vulgarização. Aqui, vulgarização, a gente vai dizendo de uma certa redução, né? A consciência ela também reduz o humano. Por ser a valorização da linguagem, do pensamento, da tradução em signos de comunicação, a consciência diz respeito exclusivamente ao tornar-se rebanho mediano comum. A consciência é uma grade interpretativa que traduz a vida para um universo específico de conceitos e valores e se tornou uma instância moral por excelência, né? Muitas vezes a consciência serve exatamente para tapar alguns buracos, né? Ou para dar um conforto até de superioridade do humano, né? A gente vê por aí que há discursos que vai reproduzir que nós humanos temos a consciência, então somos superiores aos animais. Será que é por aí? Aqui está dizendo que a consciência não é tão efetiva assim no nosso comportamento, na nossa vida. Claro que ela é importante, né? Mas pensando aqui no universo até do consultório, da clínica e do sofrimento humano, as grandes questões que surgem, os grandes impasses emocionais, conflitos psíquicos, estão ligados àquilo que foge do controle, que foge da consciência. Muitas vezes se tem consciência do porquê se sofre, mas a consciência em si ela não é o bastante, né? Mais uma vez a consciência aí vai aparecendo com muitos limites. Mas não é somente o mundo que a consciência interpreta. Ela permite também a avaliação de si mesmo, a consciência de si. A interioridade da consciência instaura um processo que permite, por gerar, a maior e mais perigosa de todas as doenças, o homem doente de si mesmo. A gente falou um pouquinho dessa ideia do homem doente de si mesmo, né? Nietzsche aponta duas origens para isso, que chama de má consciência. Em uma delas, ele vai mostrar que a vida gregária, nascida da necessidade de proteção e defesa, vai produzir uma grande transformação no ser humano, a mais radical que já houve, a que nele se produziu quando se viu acorrentado à argola da sociedade e da paz. A ajuda mútua, ao instaurar condições cada vez mais facilitadas aos seres humanos, tornou necessária a força instintiva que antes era utilizada nas guerras, nas caçadas, na luta contra condições adversas. À medida que se formaram os grupos humanos, desenvolveram-se também as forças repressivas de seus instintos, que, sem utilidade, voltaram-se para dentro. Interiorizados, no entanto, eles não perdem suas características, a mesma força do ser humano selvagem, lutando contra perigos externos em condições de paz, volta-se contra esse mesmo ser humano. Eis a contradição aí, né? Nada é garantido, nada está seguro, né? Nem com a consciência. A ira, a crueldade, a necessidade de perseguir, tudo isso se dirigia contra o possuidor de tais instintos. Eis a origem da má consciência. De novo, a ira, a crueldade, a necessidade de perseguir, tudo isso se dirigia contra o possuidor de tais instintos. Eis aí a origem da má consciência. Um ser humano que se vê reduzido a pensar, a deduzir, a calcular, a combinar causas e efeitos, termina por produzir uma interioridade que se devora, que se amedronta, pune a si mesmo. Complexo, né? Essa ideia da má consciência. A gente vai entendendo que a consciência, ao mesmo tempo que o humano se dá conta das suas limitações, das suas dificuldades, dos seus instintos, das suas pulsões, né? Ao mesmo tempo, ele vai gerando aí um mundo interno, um mundo restrito, um mundo reduzido ao pensamento,
o mundo reduzido a uma razão, né? A razão é muito importante, mas reduzir a humanidade a uma razão é negligenciar todos os outros aspectos que ela possui. E é aí que entra psicanálise, filosofia, para a gente ir um pouquinho mais além. Começar por um pouquinho e bastante, a gente precisa, né? A má consciência, o sentimento de culpa, é um processo de autopunição que tem origem na tentativa de negação dos instintos. É a impossibilidade de manifestação, de materialização dos instintos que produz a interioridade autopunitiva. A culpa é um dos elementos principais que aparecem no meu trabalho. Muito sofrimento envolve culpa, autopunição. Então é muito importante esse ponto aqui, né, para a gente pensar. Essa interpretação discute uma origem orgânica da má consciência. Ou seja, é uma avaliação feita a partir da perspectiva dos instintos, das forças corporais. É muito delicado a gente falar aqui sobre instinto, porque em psicanálise a gente vai pensar mais pulsão, que é diferenciado do instinto animal, né? Nós humanos, claro, somos animais, mas a partir do momento que a gente tem linguagem, até antes de nascer, quando a gente está lá na barriga da nossa mãe, a gente já é bombardeado com linguagem, né? A gente não entende, não sabe nada, ainda não viu nada no mundo, nem nasceu, mas a gente está ali escutando, né? Tem alguém ali, a mãe conversando com a criança, as pessoas vêm. Então assim, pulsão em psicanálise, até onde eu entendo, até aqui, né? A gente pode voltar nisso mais para frente. A pulsão é a necessidade da cultura e dos valores culturais. Somos nós humanos. Instinto está falando de algo mais primitivo e corporal, né? Algo que independe de linguagem, talvez, né? Mas assim, vamos usar a ideia de instinto aqui para acompanhar esse raciocínio, que é válido, mas vale pensar que muitas vezes se atribui ao ser humano essa coisa do instinto para justificar outras coisas, né? E não entrar em outros aspectos. Mas aí é uma situação mais complexa que a gente entra mais para frente. Vamos lá. Mas Nietzsche se refere a uma segunda origem da má consciência, que chamamos moral. Essa segunda interpretação, que também trata da negação dos instintos, avalia essa negação a partir de um processo de inversão de valores, produzida pelo judaico-cristianismo. O produto dessa inversão é a instauração do sofrimento e da fraqueza como valores superiores. O ser humano que pune a si mesmo é o mesmo que acredita na dor como forma de engrandecimento e elevação. Aqui, a Viviane está trazendo aqui um dos pontos principais do pensamento do Nietzsche, que é uma crítica a essa moral judaica cristã, né? Que vai envolvendo aí a questão da culpa, por exemplo, né? Para fechar aqui o vídeo de hoje, eu acho que a gente trouxe ideias bem densas, né? Acho que a gente pode voltar aqui para pensar melhor a questão da má consciência, dos instintos, da culpa. Eu me lembro, uma coisa que sempre volta assim na minha mente, de um professor no primeiro semestre de faculdade de psicologia. A gente estava bem longe ainda de começar a atender as pessoas. O professor disse para a sala o seguinte: quando vocês começarem a atender, prestem atenção qual lugar que ocupa a culpa cristã no sofrimento, no discurso do sujeito ali falando, né? Aqui não estou colocando, como posso dizer, não estou aqui para atacar a religião, né, para falar, enfim, né, não é essa a questão, não estou atacando religião nenhuma. A gente está falando aqui de aspectos culturais, que a religião também tem aspectos culturais, muitos, aliás, né? A religião ela é criada pela cultura, mas aí já é outra questão. Mas é isso, a culpa, ela está presente, né? Seja ela cristã ou não. Aliás, eu ouvi por aí um tempo atrás, não lembro aonde, que antes da culpa cristã, para a culpa cristã acontecer, ser possível, é porque já existia culpa ali. Na existência humana, na experiência humana existia culpa. Talvez o judaico-cristianismo ele pega essa culpa
e coloca aí no seu enredo e funciona muito bem, assim, em certo aspecto, né? Muito bem assim para eles, mas a culpa é um aspecto que a gente volta e ela é muito importante para entender o nosso sofrimento de uma forma geral.